Graça e paz. Hoje, enfim, nós terminamos a série ao qual Deus colocou no meu coração, onde Ele vem nos ensinar sobre relacionamento, um relacionamento verdadeiro com Deus. Na primeira mensagem, Deus veio nos trazer o ensinamento de aprender a ouvir a voz dEle. Na segunda mensagem, Ele veio nos ensinar qual o propósito da criação humana, o relacionamento diário com Deus. Na terceira mensagem, Deus veio trazer para nós a importância de perseverar, de se manter perseverante na fé. E na quarta mensagem, Deus veio nos ensinar o que significa orar sem cessar. Tá, mas aí eu me perguntaria para mim mesmo, mas como? Como fazer isso? Como aprender? Como ouvir a voz de Deus? Como entender a vontade de Deus? Como ser perseverante? Como a gente consegue orar sem cessar? Como que acontece isso? Eu tento e não consigo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, aí que entra agora essa última mensagem da série Relacionamento com Deus. E nessa mensagem, o próprio autor da Bíblia vai nos ensinar o que é preciso para ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero, íntimo com Deus. Amém? Então vamos para a mensagem desse dia, em nome de Jesus. E para essa mensagem final, para a mensagem de hoje, dessa série Relacionamentos com Deus, o Espírito Santo me direcionou lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então, antes de começar a mensagem, vamos ler a palavra do Senhor, o que o Espírito Santo quer nos ensinar com essa passagem que está em Efésios 5,18. Presta atenção. Diz assim a palavra do Senhor: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Vou repetir: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, essa é a resposta para que a gente tenha um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero, onde a gente consegue ouvir a voz de Deus, discernir a voz do Senhor, onde a gente tem a capacidade de entender os propósitos de Deus, de conhecer o coração do Senhor, onde a gente tem o poder e a capacidade de perseverar, sem estremecer, sem cair, onde a gente consegue entender e fazer a oração sem cessar, estando 24 horas conectado com o Senhor. Aqui está o X da questão: enchermos do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tudo acontece através da pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã genuína. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã verdadeira. Sem o Espírito Santo não existe intimidade com Deus. Não adianta. Se não formos cheios do Espírito Santo, não existe cristão. Não dá. E como a gente consegue ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, de verdade. A gente precisa tomar uma decisão, se arrepender da vida que nos leva a caminhos errados. Primeira coisa, a gente tem que ter o arrependimento no coração, arrepender, nos decidirmos, tomar uma decisão de uma vida nova, realmente deixar tudo aquilo que nos liga a esse mundo e entregarmos a nossa vida para Jesus. Porque
se nós não tivermos essa atitude de nos entregarmos a Deus, de realmente tirar a nossa vida das nossas mãos, entregar nas mãos dele, não tem como ele nos encher do Espírito Santo. Porque Jesus disse a um certo jovem rico que pergunta: como que, bom homem, como herdarei o reino dos céus? E Jesus, primeiro ele fala assim: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus. Primeiro Jesus já adverte ele: ninguém é bom aqui nessa terra, só Deus é bom no céu. E aí Jesus fala assim: guarde os mandamentos, né? E ele fala: mas Senhor, isso eu faço desde a minha juventude. Então vende tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. Em outra vez ele fala assim: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, como a gente consegue ser cheio do Espírito Santo? Negando a nós mesmos. Irmão, irmã, tudo aquilo que te encheu a sua mente, encheu o seu coração desses últimos anos para cá, em toda a sua história de vida, você precisa negar tudo isso. Você precisa abrir mão de tudo isso, para que o Espírito Santo faça em você uma nova história, para que a partir do momento que você resolva, que você decida entregar a sua vida para Jesus, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você sabe, que você conhece, negar-se a si mesmo e deixar com que o Espírito Santo comece a te preencher, trazendo ao seu coração tudo aquilo que vem do céu. Você precisa deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Você precisa ser humilde para aceitar ser direcionado pelo Espírito Santo. E como que a gente consegue então ser cheio do Espírito Santo? A gente precisamos negar-nos a nós mesmos. Precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que é certo. Precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos encheu nesses anos de vida que nós temos. E deixar com que o Espírito Santo, a partir de agora, comece a nos encher da presença dele. E aí sim, com o Espírito Santo tomando conta plenamente da nossa vida, enchendo todos os espaços do nosso ser, aí a gente consegue sim ter uma vida de relacionamento com Deus, onde a gente aprende a ouvir a voz dele, conhece os desígnios e os propósitos dele, tem perseverança na fé, consegue estar conectado com Deus 24 horas por dia. Então, para que você tenha uma vida de relacionamento genuíno com Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo, para que o Espírito Santo te encha com a presença dele. Amém? Seja cheio do Espírito, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.